214. Então, vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Por enquanto, pelo que nós estamos vendo, realmente a gente não tem previsão de volta não, né? Vocês devem ter visto o caso aí que aconteceu em Manaus, né? Manaus voltou, e aí um monte de professor doente, um monte de aluno doente. Tem feriado a semana que vem? Tem, né? 7 de setembro, né? É uma segunda, verdade. Hum. Pois é, galera, capítulo 13. Antes de eu botar aqui. Pois é, Natália, a gente teve reunião pra gente sexta-feira. Eu até tava na esperança, sabe? Mas aí, com essa notícia de Manaus aí, eu acho que o governador não vai abrir mais, não. Não sei. Tô com a impressão aí que a gente não volta mais esse ano, não. Só ano que vem mesmo. Viu? Eu tô quase com essa impressão, porque foi muito violento, infelizmente. Foi muito discutido aí, né, na mídia. A mídia pegou pesado aí com os caras de Manaus aí. Aí eu não sei como é que vai ficar pra gente, mas eu não tô com esperança mais não. Até tava, mas agora não tô mais não. Certo? Pois é, exatamente. Cruel, viu? Bom, pessoal, antes da gente iniciar aqui o capítulo 13, coloquem logo o número de vocês e o número e o nome, né? Porque aí, quando chegar no final da aula, eu não fico pedindo, fico esperando. Bote logo agora, né? Quando eu fizer a chamada, eu já salvo. Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Aquela atividade que a gente fez no Google Forms foi toda corrigida? Eu acho que eu corrigi ela no mesmo, na sala mesmo, não foi? Agora eu só não lembro se foi toda corrigida. Eu não lembro. Eu tinha que olhar na aula passada. Mas tudo bem, eu vou iniciar o capítulo. Não foi todo, eu acho. Pois é, Ítalo, eu tô achando que faltou uma. Mas aí não tem problema não. Quando chegar. Quando eu for fazer a próxima atividade, aí eu corrijo tudo bem direitinho. Eu boto a mesma questão que faltou. Só, acho que faltou uma, que foi a última. Então vamos lá. Capítulo 13, funções químicas. Página 214. Página 214. Abram aí, por favor. Quem for abrindo aí vai dando ok? Pra me saber. A gente começar bem direitinho. Show. Muita gente já. Beleza. Obrigado, viu? Vocês estão bem participativos hoje. Não é costume isso, né? Bom, gente, funções químicas, o que seria isso? Tá? Vocês já perceberam que a gente costuma, dentro de um ambiente onde a gente se encontra, a gente classificar algumas pessoas? Por exemplo, você olha para uma pessoa e diz assim, pô, aquela pessoa ali é chata. Aquela pessoa ali é gente boa, meu irmão. Aquela dali é toda para frente. Aquele dali é tímido. Aquele dali
gagueja, sei o que, o que a gente costuma fazer? A gente costuma classificar as pessoas de acordo com suas características, né? Assim que a gente faz. Pronto. Como a gente faz isso dentro da nossa realidade, do que a gente vive, as funções químicas são do mesmo jeito. Elas têm as suas classificações específicas e cada uma tem as suas propriedades. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente olha para uma pessoa e diz, pô, aquela pessoa ali é enjoada, chata, não se dá bem com ninguém, né? Aí como tem outra aqui, pô, aquele cara ali é gente boa, meu irmão, é doido, acessível com todo mundo, no, né? A gente faz isso, a gente classifica as pessoas e as funções químicas elas são classificadas dessa maneira. Cada um tem o seu tipo, cada um é do seu jeito, tá? E aí é nisso que a gente vai entrar. A nossa aula vai ser baseada nisso aí hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que é a função química? Bom, já reparou que sempre podemos classificar uma reunião de pessoas por algumas características? Olha aí, ó. É porque normalmente quando a gente vai falar de funções, a gente inicia assim mesmo, falando de pessoas, porque normalmente a gente faz isso. A gente sistematiza as pessoas pelo jeito que a pessoa é, né? Então as funções químicas é do mesmo jeito, a gente sistematiza ela de acordo com o que ela é, com as suas propriedades. Certo? Então vamos lá. O que acontece? Você já reparou que sempre podemos classificar, né? Então veja a sua sala de aula, por exemplo. Podemos dividi-lo em grupos. A gente pode dividir em meninas e meninos, né? A gente pode, em maneira geral, tá? Estou querendo dizer assim na questão do gênero. Não é questão de gênero, não. Questão do dia a dia. Menino e menina a gente pode dividir, tá? A gente pode dividir em grupos de quem usa óculos, quem não usa, quem usa aparelho, quem não usa. A gente pode, quem tem cabelo preto e quem não tem, a gente pode dividir. Quem é careca e quem não é, mais ou menos assim. A gente pode fazer essa divisão, sem nenhum problema, tá? Na química, acontece parecido com essas funções. Por quê? Por que é parecido? Porque a gente vai tipificar uma função de acordo com sua característica, tá? Então fica fácil você trabalhar com a função quando você tem o conhecimento dela, tá? Então, basicamente, na química é assim, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Na química acontece parecido. Podemos classificar alguns compostos por algumas características comuns a ele. E assim podemos definir uma função química, tá? E aí, como é que se define uma função química dentro da estrutura, dentro do conceito da química? Bom, é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. Então, como é que eu posso dizer? Eu vou classificar assim, ó, para ficar mais fácil. Vamos criar um grupo de pessoas. Vamos criar um grupo na nossa sala, né? O grupo dos meninos e o grupo das meninas. Pronto, classifiquei. Ou seja, os meninos são de um jeito, as meninas são de outro. Aí o que a gente faz? Cada um vai ter as suas propriedades diferentes. Mas como é que eu posso dizer? Com a semelhança química. Algo parecido que molde aquela divisão. Beleza? Tudo bem? Deu para entender? Então, esse seria o primeiro passo de se entender uma função química. Você imaginar que aquela divisão que foi feita ou é semelhante ou é pelo menos parecida. Tudo bem? Mais ou menos assim. Bom, nós vamos estudar, pessoal, basicamente aí 4 funções. Quais são essas 4 funções? A gente vai estudar a função chamada ácido, os ácidos. Nós vamos estudar as funções chamadas bases. Nós vamos estudar a função chamada sal. Nós vamos estudar a função óxidos, tá? Só um detalhe. Vocês vão rever esse conteúdo
lá no primeiro ano do ensino médio, com o nome do conteúdo chamado Funções Inorgânicas. Lá no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estiverem ano que vem, ou lá no Almi Pinto, ou lá na EP, professor, quando ele for iniciar esse conteúdo, ele vai iniciar com as funções inorgânicas, tá? E aí, normalmente, o professor que vai falar das funções inorgânicas, ele vai falar dessas 4 funções e vai adicionar mais uma, que é os hidretos, tá? É bem comum se falar dos hidretos também, beleza? Então, basicamente, a gente vai falar disso, tá? Nossa aula vai ser baseada nisso aí, tá bom? Essas funções, elas são conhecidas como funções inorgânicas ou minerais. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da estrutura das funções inorgânicas, é como eu falei para vocês, tem professor que trabalha as 5 funções, né? Tem professor que só trabalha essas 4. Tomara que quando vocês cheguem no ensino médio, vocês vejam também os hidretos, para vocês verem a diferença, né? Até porque aqui vai ser mais rápido. Lá no primeiro ano, não. Vocês vão ver mais detalhadas as funções inorgânicas, tá? Aqui é só por cima. Só para você saber mais ou menos como é que funciona. Tá bom? Então vamos lá. De maneira geral, como é que funciona? Vou falar do primeiro. Quem foi o químico responsável, de certa forma, em estudar as funções inorgânicas ou as funções químicas? Pessoal, o nome dele é Arrhenius, tá? Então, o que o Arrhenius fez? Primeiro passo, o Arrhenius ele era sueco, eu acho que, deixa eu lembrar, ele era sueco, tá? E ele estudava mais ou menos a questão de como se comportavam as substâncias. Arrhenius, o nome dele se escreve assim, ó. Deixa eu botar aqui no chat. Arrhenius. Ele se preocupava bastante com a solução aquosa, de você colocar ela em água, se conduzia corrente elétrica, entendeu? Ele se preocupava com essa metodologia. E aí a gente vai ver mais ou menos o que funciona esse conceito dentro da definição dele, dentro do que ele trabalhou e dentro do que ele percebeu dessas substâncias inorgânicas. Tá bom? Então vamos lá. Grau de dissociação. Teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Bom, o que é dissociar? Dissociar é separar, né? Eu vou me dissociar do ídolo, vou me separar do ídolo. Iônica vai formar íons, positivo ou negativo. Então, ó, dissociar significa separar. Separar o quê? Separar de forma iônica. Ou seja, eu vou me dissociar do ídolo. Então, eu vou ser o positivo, o ídolo vai ser o negativo, porque foi ele que errou, não foi eu. Não tem nada a ver, não. O positivo significa que ele perdeu o elétron e o negativo significa que ele ganhou. Tá bom? Dentro da estrutura e da divisão da definição de Arrhenius. Tá bom? Então vamos lá. O químico sueco Chavante August Arrhenius, olha, sueco mesmo, sei que eu tinha esquecido, verificou por meio de experimentos, no final do século XIX, que algumas soluções aquosas conduziam corrente elétrica e outras não. Olha aí que interessante. O que ele fez? Ele começou a perceber que quando ele colocava um polozinho positivo e negativo na água, em soluções aquosas que tinham água, umas conduziam correntes elétricas, outras não. Então, a partir daí, ele começou um estudo desenvolvido nessas funções, tá? Continuando. Ele se justificou provando que substâncias como açúcar, por exemplo, quando você coloca o açúcar em água diluída, né, degradam-se em moléculas menores que são eletricamente neutras. É tanto que se você pegar um copo d'água e colocar açúcar, misturar e colocar um polo positivo e negativo, não vai conduzir corrente elétrica, não vai passar corrente elétrica para esse meio.
Mas, professor, por quê? Porque as moléculas são tão pequenas. Quer dizer, a molécula, em termos geral, ela tem poucas. Como é que eu posso dizer? Elas se degradam tanto dentro da solução aquosa que acaba não conduzindo corrente elétrica, tá? Agora, se você fizer o processo inverso, se você pegar o sal de cozinha e colocar na água e dissolver, meu irmão, você vai conduzir corrente elétrica e muito, tá? E muito. Se eu não me engano, eu acho que eu mostrei para vocês no 6º ano. Eu acho que foi no 6º ano que eu mostrei para vocês que eu levei um pedaço de madeira com uma lâmpada, e aí eu coloquei no recipiente. Isso, aí eu levei várias amostras. Isso, Laura, eu levei água da chuva, xixi de carneiro, levei, acho que foi suco de limão, água da praia, foi exatamente, tudo isso aí. Nossa, você está com a memória boa, hein, cara? E aí, trabalhando nesse efeito, eu mostrei basicamente a questão do Arrhenius. Isso aí era o Arrhenius que fazia na época, no século XIX. Aí, lá naquela época ali que a gente fez, a gente deu uma de Arrhenius, tá? A gente viu na ciência, mas na ciência lá como é que eu posso dizer? Do 6º ano, né? Do 7º, por ali, certo? E aí, quando a gente foi fazer aquele experimento, o objetivo era só mostrar que certas substâncias conduziam corrente elétrica e outras não. Certo? Tranquilo? Bom, continuando, né? Aí ele diz, ó, mas o sal, ao contrário, quando diluído em água, degrada-se em íons positivos e negativos. E esta solução, uma vez exposta à passagem de corrente elétrica, tem seus íons positivos se deslocando na direção do polo negativo e os íons negativos se deslocando no sentido do polo positivo, permitindo assim a passagem da corrente elétrica. Então, o que acontece para vocês entenderem como é que funciona o processo? Vou explicar de forma que vocês tentem imaginar. Tudo bem que eu não estou aqui com experimento e não tenho como provar para vocês. Até teria, basta eu fazer um polo aqui positivo e negativo, ligar na corrente elétrica, teria como eu mostrar para vocês. Mas tenta imaginar aí, ó. Imagine a primeira cena. Eu peguei um copo d'água e coloquei açúcar. Quando eu dissolvo o açúcar, quando eu coloco esse polo positivo e negativo lá dentro da solução, o que eu percebo? Eu percebo que não conduz corrente elétrica. Por que não vai conduzir corrente elétrica? Porque aquelas moléculas que estão lá dentro, elas se degradam tanto, elas, como é que eu posso dizer, ficam tão pequenas que não formam nem íons, tá? E aí não tem como conduzir corrente elétrica. Agora, diferentemente do sal, quando eu coloco o sal, pego um outro copo d'água e coloco o sal de cozinha, misturo, fazendo a diluição, o que eu percebo? Quando eu coloco os dois polos positivos, eu crio uma espécie de junção da corrente elétrica. Então, quando eu coloco os dois polos, com certeza a lâmpadazinha que tiver conectada àquele cabo, né, ela vai acender. Se colocar muito açúcar aí, que não vai formar mesmo, tá? Imagine pouco, viu? Professor, o senhor pode mostrar? Posso. Basta ter água destilada, porque se a gente pegar só a água da bica da Cagesse, só ela já conduz corrente elétrica, vocês sabiam? Sem eu misturar nada. Vocês sabiam disso? Só a água da Cagesse já conduz corrente elétrica. O professor explica por quê? Ora, porque tem cloro. Cloro não é um íon. Cloro é um íon, tá? E aí, por ter cloro, só por ter cloro já conduz corrente elétrica. Talvez, se der certo, eu mostro para vocês como é que funciona esse processo.
Exatamente, imagine se você colocar na piscina. Por isso que é perigoso, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, por isso que é perigoso as pessoas que tomam banho de piscina em chuva quando está relampeando. Já ouviram falar disso? Acho que já, não sei se vocês já ouviram falar. Pois é, por isso que é perigoso. No mar. Ave Maria, no mar, o cara estiver tomando banho e sofrer uma descarga. Uma descarga elétrica, né? Por quê? Porque é perigoso, meu irmão. Que a água, ela conduz corrente elétrica, tá? Principalmente a água com piscina, né? A água da CAGES ali, que a gente já coloca com... Ela já é adicionada a cloro, né? E imagina a água de praia, meu irmão. Tu é doido água de praia com sal no metro. Perigo medonho se estiver chovendo. Por quê? Porque você pode receber uma descarga elétrica grande. Grande mesmo. Certo? Ficou claro até aí? Alguma pergunta? Algo que vocês não entenderam? Tranquilo, né? Pronto, então até o momento a gente só falou de funções químicas, né? Falei das quatro. Claro, não comecei ainda especificamente nenhuma das quatro, mas já dei, já norteei mais ou menos vocês a respeito do que a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, então o sal comum é formado por íons no estado sólido. A água apenas separa os íons já existentes. Então, por exemplo, professor, então quer dizer que se eu pegar o sal de cozinha, pega lá, vou lá na cozinha agora, pega o sal de cozinha, coloca o polo positivo e negativo, ligo na corrente elétrica, vai acender a luz? Não, não é assim que funciona. Ela só vai acender a luz se você colocar em solução aquosa, em água. Quando você pega o sal de cozinha e coloca em solução aquosa, aí sim ele vai gerar corrente elétrica. Mas se não tiver a solução aquosa, não gera, tá, gente? Infelizmente. Tá bom? E outro detalhe, vocês já sabem que água que a água que a gente tem que usar por experimento é uma água destilada. Mas só onde é que compra água destilada? Você pode comprar em posto de gasolina, você pode usar aquela água que cai do ar-condicionado, aquela água ali é destilada também. É livre de íons, tá? Nem a água da chuva a gente pode trabalhar mais com ela, porque a água da chuva ela já vem também, já não vem pura, né? Ela já vem cheia de coisas, já vem cheia de acidez, né? Então também não tem como a gente usar a água da chuva. Tá bom? Ok, então vamos lá, né? Quando, gente, a água entra em contato com sal, que esse sal começa a dissolver, o que vai acontecer ali dentro daquela estrutura? A gente vai formar os chamados íons, que é o íon positivo. Tá? Esse íon positivo é chamado de cátion. E o íon negativo, que é chamado de ânion. Tá? E aí, esses íons vão gerar o que a gente precisa, que é a eletricidade. Beleza? Essa quebra da molécula com formação de íons chama-se ionização. Então, gente, ó, nunca mais se esqueçam, tá? O que significa reação de ionização? Esqueça disso não, tá bom? Até o dia do Enem. Aí depois que vocês forem fazer outra coisa na vida de vocês, aí vocês podem esquecer. Mas não esqueçam não, porque é a chamada reação de ionização é a reação que forma íons, tá? Formam íons positivos e negativos. Por exemplo, a irmã do Ítalo aí pode responder, a Maria Clara. Tudo que a gente viu nessa parte de primeiro ano aqui, de nono ano aqui, ela com certeza viu no primeiro ano lá na EP. Por quê? Porque eu conheço o programa todinho da EP, né? Que é quando a gente vai fazer a matriz curricular, a gente faz para todas as escolas parecidas, mesmo que seja no mesmo molde.
ou que seja parecido. Não, Ítalo, eu nunca quis ensinar na EP, não, porque a EP você tem que ser exclusivo da escola. Você não pode trabalhar em outro canto. Eu não tenho paciência para ficar só em uma escola, né? Eu trabalho em 2 escolas, dou aula em universidade. Não tenho paciência de ficar preso numa escola só, não. Sem poder sair, Deus o livre. Aí eu prefiro trabalhar numa escola regular, né? E numa escola particular e dar aula, né? Dar aula avulso, né? Em cursinho, entendeu? A EP é um estilo de escola que eu não me dou bem. Não vou dizer nunca iria para um EP, né? Que eu já fui convidada para EP de Aracoiaba e para EP de Baturité. Mas não faz o meu estilo, né? Também, né, Laura? Mas isso aí não. É porque assim, na EP você tem que cumprir rigorosamente muito horário. Você tira pelos meninos, é manhã e tarde, né? À noite você estaria livre, toda noite, mas você tem que cumprir rigorosamente manhã e tarde todo dia. E na escola regular não tem isso, né? Você cumpre só o seu horário normal, certo? Bom, vamos lá. Então, esse processo é chamado de ionização, né? Ou seja, ionização é a capacidade de um composto covalente possui de formar íons devido à presença de moléculas na água, atuando como reagente, sendo a sua presença um fator determinante para a formação desses íons, tá? A água pode separar todas as moléculas de uma substância ou parte delas. A partir daí, define-se o grau de ionização das substâncias calculado da seguinte forma. Gente, ó, a gente precisa saber como é que se calcula o chamado grau de ionização. Nós precisamos aprender como é que calcula o grau de ionização, tá bom? Bom, o grau de ionização não tem mistério não, tá? Como é que a gente vai calcular o grau de ionização? Ele é representado por uma letra grega chamada alfa, tá? E aí, como é que a gente vai trabalhar dentro dessa estrutura? Bom, essa letra grega vai ser o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Professor, a questão vai ter que dar? Sim, senão não tem como você saber, tá? Então, ó, o que é o grau de ionização? Vai ser o número de moléculas ionizadas, número de moléculas ionizadas, ou seja, aquelas que formam íons, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Ou seja, o que dissolveu, né? Tá bom? Vou mostrar um exemplo para vocês, logicamente. Logicamente, né? Senão não tem como você resolver. Por exemplo, vamos calcular o grau de ionização. Eu vou pegar aqui o grau de. Eu conheço todos os graus de ionização, tá? Eu vou pegar aqui o grau de ionização do ácido fluorídrico, que é o HF. Ó. Vou pegar aqui o HF. Vamos dissolver 85%. HF é o ácido fluorídrico, tá? Vamos dissolver aí 85%. Vamos lá. Eu quero dissolver, quero encontrar o grau de ionização do ácido fluorídrico. E eu vou dissolver 85% só na água. Tá bom? Professor, como é que calcula? Bom, você vai fazer assim, ó. O grau de ionização é igual às moléculas ionizadas, ionizadas, dividido pelas moléculas dissolvidas. Então, preste atenção como é que você faz, tá?
Eu quero dissolver 85%. Então, você vai pegar 85 e você vai dividir por 100. Tá? Só isso. Professor, por que por 100? Porque, gente, quando você coloca a substância, você está colocando ela 100%. Tá? Aí, quanto que eu vou dissolver é o que me interessa. Tá? Por exemplo, a questão ela vai dizer, olha, eu quero dissolver 80%, 70%, 50%, 30%, 20%, ela vai dizer, tá? Então, por exemplo, no caso aqui ela deu 85, eu já sei que eu vou dissolver 85%, que dá quanto? 0,85 moléculas, 0,85 seria o grau de ionização, tá bom? Então, 0,85 seria o grau de ionização. Tá? E se fosse a porcentagem? Aí era 85%, que foi o início. Já foi exatamente o início da nossa questão, né? 85%. Tá? Alguma pergunta? Bem facinho, não tem mistério. Por exemplo, ó, vou pegar aqui o ácido. O ácido carbônico que a gente encontra nas frutas cítricas. Tampico. Por exemplo, o ácido carbônico, H2CO3. Vou botar aquele aqui. Eu quero dissolver. Deixa eu ver aqui. Eu quero dissolver, deixa eu pensar. 66 gramas. Pronto. Quero dissolver 66 gramas. Quanto que vai ser gerado de grau de ionização e a porcentagem? Como é que eu faço aí? Isso. Muito bem, então. 66 dividido por 100, que dá 0,66 ou 66%. Muito, muito fácil, professor. Coloca uma coisa mais difícil para a gente entender, professor. Isso daí, essa matéria aí não tá dando certo, não. Muito fácil, cara. Pois é, né? Não tem coisa mais fácil, não tem coisa mais difícil. Certo? Tranquilidade aí? Então vamos continuar, né? Para a gente finalizar aqui. Pronto, então, grau de ionização se calcula assim, tá bom? O número de moléculas que vai ser ionizada dividido pelo número de moléculas que vai ser dissolvidas, tá certo? Isso aí é o chamado grau de ionização. Deixa eu botar aqui um exemplo para ver se vocês conseguiram compreender, tá? Dado o ácido cianídrico, vírgula, calcule a energia, ó, calcule o grau de ionização para dissolver 58 gramas em água. Pronto, é assim que vem para cálculo de grau de ionização. Não tem mistério, não. Tá? Bem direto mesmo. Qual seria a resposta? Bom, você vai pegar aí, né? O 58, dividir por 100,
E aí você vai encontrar 0,58 ou 58%. Beleza? Poderia até fazer o início aqui das funções ácidos, mas eu não vou fazer não, tá? Vou deixar para amanhã, porque a função ácida ela é muita coisa, muito assunto. E aí, vamos lá, vamos só dar uma rebobinada aqui, caso alguém tenha perdido. Bom, falamos das funções químicas, que é chamada de funções inorgânicas, tá certo? Elas têm propriedades químicas semelhantes, tá? Nós vamos estudar 4, os ácidos, a base, os sais e os óxidos. Quem foi o teórico responsável por estudar as substâncias inorgânicas? Arrhenius. Nós vimos que tem substâncias que não dissolvem, ou seja, não conduz corrente elétrica. Outras substâncias dissolvem, vão ter que corrente. Fala, meu Deus, vou ter que sair porque acabou de morrer um parente meu. Ave Maria. Meus pêsames, viu, Isabelle? Não sei quem é o seu parente, mas meus pêsames aí para você. E até me perdi. Ah, tá. Aí o grau de ionização, que é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, e eu preciso ter o valor da massa ou da porcentagem para me poder saber quanto de grau de ionização foi liberado por aquela substância. Tá bom? Pessoal, então obrigado. Até a próxima, até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Cheiro para vocês. Vocês já colocaram aí o número, né? Cheirão, saudades. Tomara que tenha pelo menos a festa do 9º ano, né? Para nós. Cheiro para vocês. Tchau.